Eu falo pra cá, né? Ou pra lá? Ai, gente, sério, eu tô muito Globo. Pra qual câmera eu falo pra lá? Oi, gente, tudo bem? A gente tá começando o nosso primeiro podcast Café com a Sua Mãe. Eu tô muito feliz que a gente conseguiu tirar esse projeto do papel. E esse projeto nasceu das conversas que a gente tem aqui na escola. Acaba que a gente tem muita conversa muito interessante e eu sempre tive vontade de mostrar para todo mundo conversas e histórias muito interessantes que a gente escuta aqui. E aí eu pensei com muito carinho em quem eu ia chamar para a gente dar um start nesse projeto olhando e pensando, conversando com todo mundo aqui, só me veio um nome na cabeça, a Isa. Oi, Ana, obrigada por ter me chamado. Tô honrada. Foi muito fácil de escolher, porque a nossa história, ela chegou aqui, a gente já começou o podcast antes de começar. Sim. Porque é muito fácil a gente falar de Isa, de renovação, da família Simoneto no geral aqui na escola. Então... A gente abriu essa escola. Praticamente. Praticamente, a gente tá desde o princípio. Exatamente. Então, eu queria que você começasse falando o que você sentiu quando você entrou aqui hoje para esse projeto. Pra mim é uma nostalgia estar aqui. Toda vez que eu entro aqui por causa do Theo, Sim. Eu sinto como se eu voltasse naquela época, assim. E é muito legal estar participando desse projeto, porque pra mim, são duas coisas que eu amo, né? Sim. Esse colégio e falar do meu filho também, então... Quem não gosta de falar do filho, né? Sim, é muito bom. Mas deixa eu te falar, quando a gente chegou aqui na sala, você me deu uma informação muito importante, que nem eu... A Isa me viu pequena. Sim, basicamente nascer. Exato. Vou contextualizar. A Isa tem mais outras duas irmãs, a Vitória e a Sofia. A Isa é a mais velha delas. E quando ela foi a primeira a entrar aqui na escola. A irmã do meio, a Vitória, é a minha melhor amiga da vida. Estudou comigo até a gente se formar. E depois veio a Sofia. E agora a Isa tá com o filho aqui. Então, Sim. É tudo entrelaçado. Super. E a gente também, eu morava no prédio da sua avó, então... Exatamente. Eu vi todas as suas fases mesmo. Assim. É muito legal te ver agora liderando essa escola. Muito bacana, muito bacana mesmo. E aí, qual é a formação da sala? Que eu não sabia também. Quando eu estudei aqui, principalmente sexta, sétima série... aqui essa sala era a sala de computação. E a sala aqui da frente era a minha sala de aula. E principalmente na sétima série. E tem uma varandinha ali, tem, né? Essa varandinha... tem história pra contar. de várias histórias. Eu amo. Histórias contáveis ou não contáveis? Tem contáveis e tem não contáveis. Uma contável. Na época, a minha melhor amiga, que ainda é a Natália, ela sabe disso. Ela tava passando por uma fase com o namoradinho dela, que também estudava aqui. E aí a gente ficava, e eu também tinha um namoradinho aqui, e a gente ficava horas e horas, e ela chorava e falava, e a gente ficava falando mal dos meninos. E ali era o nosso lugar, porque a gente conseguia ficar isolado lá, né? Na varandinha. Era então, o ponto de encontro. Era o nosso ponto pra falar mal. Da lamentação. Pra falar mal das pessoas, pra falar mal... Era sensacional. Ali pra gente. Nossa, eu nunca imaginei. Não? Nunca imaginei de Ainda verdade. Tem a varandinha? Tem, eu vou te levar lá pra ver. Ai, meu Deus, eu vou tirar até uma foto. A varandinha já virou horta. Ai, que legal. A varandinha já virou depósito. A varandinha tá sendo arrumada novamente. A gente tem planos pra varandinha. Bacana. A varandinha vai ter que chamar a Varandinha Isadora. Pode ser. Eu acho justo. Coloca a Natália também, porque olha, ela também faz parte disso, tá? A Natália tava comigo. E deixa eu te falar, como é que foi? Qual é o sentimento que você fala assim, como é que foi a tua escola na tua vida hoje, assim? Quando você olha pra trás e fala assim, o que foi a tua escola na tua formação pra tua vida? Olha, eu vou falar principalmente, né, de tudo que eu senti aqui. O Renovação, ele pra mim, essa escola, ela foi mais do que a escola. Sim. Ela é minha formação como pessoa, foi onde eu criei família, então minhas melhores amigas, várias relações que eu mantenho até hoje. Então, assim, aqui não foi só a escola, foi a minha segunda casa por muito tempo. É até uma coisa que eu sempre falo pra sua mãe. A gente não precisava fazer reforço, mas a gente vinha pro reforço pra estar aqui dentro. Então, Sim. assim,
aqui sempre foi extensão da minha vida, sabe? Sim. E aí, quando eu saí da escola, tudo, a gente sente muita falta. Uhum. E agora ver o Theo aqui de novo, eu falo, ai, não, voltei pra casa, sabe? Que bom que eu ainda tenho um pezinho ali. Tem. É muito interessante. Eu sinto isso porque eu nunca imaginei que eu ia pisar aqui de novo. Eu tinha raiva daqui porque eu tinha um outro tipo de relação, né? Sim. Mas hoje eu agradeço tanto, eu sinto aqui tão casa. E as histórias que todo mundo traz pra gente complementam e faz a gente realmente ter certeza que fala, caraca, às vezes a gente não tem a noção do impacto que a gente tem e que a gente causa. Positivo e negativo também, né? Sim. Porque eu brinco agora falando mais administrativamente. Qual é a empresa que tem o seu cliente todos os dias por semana? Mais de 5 horas por dia em contato direto. Não existe isso. E é muito difícil. É muito difícil. Uma loja, você vai lá, você compra, você tem aquele contato. Quando você tem o seu cliente, né? Enfim, você vai, você tem contato. Você tem até uma intimidade, mas é diferente. É diferente. E vocês vivem a intimidade real da pessoa, né? Vocês não são só uma escola que vai ensinar, vocês educam. Vocês veem o bom e o ruim da criança, né? A criança, ela traz problema de casa. Exato. E aí a nossa margem de erro é muito, 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 muito fininha, assim, a nossa margem. E quando a gente vê essas histórias assim, eu fico muito feliz, porque a gente vê que realmente essa margem de erro é irrisória. Sim. E que é aí que a gente tem que continuar. Ah, com certeza. Aqui eu sempre falo, e assim, sempre tive muita certeza. O dia que eu tivesse filho, o Theo viria pra cá. O Theo, qualquer filho que eu tivesse. E se você perguntar pra qualquer pessoa que me conhece, qualquer amiga, eu sempre falei, quando eu tiver filho, vai estudar no Renovação. Ponto. Não existia debate sobre o assunto. Sim. Pra mim, essa sensação de casa é o que eu quero que meus filhos tenham sintam, também. Né? Eles vão ter. Ah, com certeza, já tem. Não, porque agora a gente tem 3 Simonetos de novo. A gente começou com 3 Simonetos. E tá voltando. E a gente são ciclos, né? Ciclos. Como pode? Agora, me conta como é que foi a tua gravidez do Theo. Como é que foi? Você queria, você não queria? Como é que foi? Eu quis muito, eu sempre quis ser mãe. É uma coisa que, desde pequenininha. Só que eu demorei pra engravidar. Demorei mesmo, assim, e a gente não tinha porquê da demora. Mesmo querendo, você decidiu querer. Decidi e a gente não engravidava. Sem motivo algum, sem problema algum. E aí, beleza. Aí eu fui perdendo isso. Eu falei, vou curtir minha vida, casada, tudo, mas vou curtir a vida. E aí, um belo dia, eu tava quase me separando. Isso eu posso falar, porque é a nossa história. E descobri que eu tava grávida. E aí foi aquele caos. Que aí a gente olhou um pro outro e falou, e aí? Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo muito assustada pelas condições que a gente tava vivendo. E eu acho que assim, toda gravidez, quando você descobre, é um susto. Não é a coisa... Você pode estar, querendo muito. Sim. O teu mundo desaba. Cai. Porque você não é mais você. E você descobre que você não é mais você só quando você tá naquela circunstância. Todo mundo fala pra você, né? Quando você descobrir, quando você for mãe, você vai entender que você não é mais você mesmo, né? Aquela Isadora que você conheceu. Sim. Só que você só entende isso a hora que você vê o positivo, você fala assim, tá, eu não tô mais sozinha, eu não posso fazer as coisas que eu faço. E agora? E agora o que eu faço da minha vida? E eu ainda tinha esse agravante da condição que eu tava vivendo. Qual o teu signo? Eu sou escorpiana. Intensidade a milhão. A milhão. Então, assim, naquela hora eu falei, tá, recalcular a rota. Sim. Mas, assim, depois que passa o susto, foi a melhor coisa. Eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu curti muito, eu saía, ia pra show, tudo. 36, 37 semanas do Felipe, eu tava pulando no show do Thiaguinho. Pulando. É isso. Eu tava no show do Backstreet Boys. Eu tava com uma barriga deste tamanho, fui 2 dias seguidos. E aí todo mundo falou Foi em assim, 2 dias do show? No dia 1 e 2 do show, eu tava... As minhas amigas não aguentavam mais e eu tava tipo, uau, vamos lá, Backstreet Boys. Da gravidez, qual foi a melhor e a pior parte? A melhor parte foi sentir o Theo chutar e ele na minha barriga e saber que ele tava bem ali. Porque a movimentação da criança é o que a gente faz, espera. Né? Ele mexia muito? Bastante. Ótimo. Eu achei que ele ia ser uma criança agitada, inclusive. E graças a Deus ele é tranquilo. Mas a pior parte foi não me reconhecer. Eu não me reconhecia com aquela barriga. Você se achava bonita? Não. Eu me achava horrorosa. Jura?
Eu não fui essa mãe que, nossa, amei estar grávida. E assim, é mó difícil falar isso, porque eu sei que as pessoas querem estar grávida. Mas tem gente que não gosta tem gente que fala assim, cara, eu teria 50 filhos, mas nunca ficaria grávida de novo. É isso. É essa sensação que eu tenho, assim. Por isso que eu não sei essa possibilidade de um segundo filho. Sim. Porque pra mim foi muito difícil. Entendi. Mas assim, não difícil a gravidez, mas como eu me senti com a gravidez. Sim, sim. Então era um misto de emoção, né? Porque eu tava muito feliz de estar vivendo aquela fase que eu sempre sonhei. E o teu desejo era um menino? Na verdade, eu só imaginava menina. Eu também. Eu achava que eu teria Cecília, tinha até nome, eu não conseguia Cara, eu pensar também, em outro. eu não imaginava, mas eu acho que é isso a beleza de você descobrir que é um filho menino. É. Porque mais do que vir o óbvio, você se preparou a vida inteira pra ser mãe de menina. Sim, eu me preparei a vida inteira de ser mãe de menina. Eu tinha certeza. Eu sabia quais laços ela ia ter, quais bonecas, quais filmes eu ia apresentar primeiro pra ela. É isso. Tudo. Cara, o meu mundo foi no chão aí. Quando eu falei, putz, e agora? Eu não sei. Eu não sei cuidar de menino. Eu não tenho meninos à minha volta. Eu sou eu 3 também. meninas. Eu não tenho menino, eu não sei ser mãe de menino. Qual é a graça de ser mãe de menino? Porque eu não conhecia. Eu não achava graça de nada. Nada eu achava graça. Aí é a beleza. Eu acho que mais do que aquela paixão, aquela certeza, é você construir o amor e construir a maternidade do menino, assim, né? E pra mim isso foi, assim, muito louco, porque em algum momento o Lauro tinha muita certeza que seria um menino, né? Felipe também. Ele falou, Isa. E São Paulino, né? A gente sofre do mesmo mal. Pois é. Que droga. Exatamente do mesmo mal. Mas eu ainda, às vezes eu consigo convencer o Theo a torcer pro Santos. Ai, o Felipe. Santos, aí ele grita, Santos, mamãe. O Felipe canta o hino inteirinho do Santos. Sério? Eu falo, ai, filho, não faz isso. Papai não gosta, mas a mamãe gosta. Eu não falo que o papai não gosta, eu deixo ele. Eu falo pro Lauro, eu gosto de futebol, você gosta de futebol? Exato, Ele vai escolher o que ele quiser. Exatamente. Mas ele tem eu tive segundo filho, aí eu negociei a Annalise. Ai, é isso. Eu negociei a Annalise pro meu lado, então já tá tudo certo. Ainda bem, eu não tenho isso, então eu tô batalhando ali com ainda, o Teodoro. né? Com o Teodoro. E aí, então, a parte mais punk, assim, foi a gravidez. A gravidez, pra mim. E a melhor, os sentimentos dele ali dentro. O sentimento dele ali dentro. É assim, quando você sente teu filho mexendo, chutando... Meu maior medo era ele chutar minha costela, né? Eu sempre tive muito medo disso. E ele vivia chutando minha costela. Jura? Muito. Eu não tive isso. E aí eu falava assim, nossa, que bom que ele tá chutando minha costela. Tipo, a coisa que eu mais tinha medo, eu falava, nossa, que legal. Você era a grávida que, tipo... Eu fui a grávida que tudo que acontecia eu achava sensacional. Aí eu acordava pra fazer xixi à noite. Eu falava, ai, que bom, tô grávida. Tô grávida, sim. Mas eu tinha amiga que, tipo, tudo era um peso maior. Tipo, caraca, não acredito que eu tô passando por isso. Não, eu levei tudo numa boa, assim. Eu acho que é um traço da minha personalidade também, né? Eu acho que muito de boa. Eu sou muito de boa. E eu acho que, assim, a vida, ela é disso. Uhum. A gente tem que passar por coisas pra chegar no resultado que a gente quer. Então, assim, a gravidez, ela tem esses sintomas, essas coisas. Quando a gente grávida, a gente sabe. Sabe? Ninguém escondeu isso da gente. É que a gente idealiza muita coisa na gravidez, né? É fogo. Então a gente acha que vai ser tudo maravilhoso. Ai, que você quer. Não, tem as dificuldades. Quando você começa a sentir na pele, é uma loucura. É uma loucura. Isa, Theo nasceu. Maravilhoso. Foi normal? Você tinha desejos de parto normal, de cesárea? Como eu foi? Eu tinha muita vontade de ter um parto normal, mas eu não idealizava. Tudo na minha gestação não foi idealizado. Assim. Eu sempre tive muito pé no chão. Tá. Só que eu queria um parto normal, tudo natural, sem nenhum medicamento. Eu era tipo, vai dar tudo certo. Good vibes. Só que uma semana antes do Theo nascer, eu peguei Covid. E aí eu fui no hospital pra ver se tava tudo bem com o neném, porque, né, a gente nunca sabe. E aí eu descobri que eu tinha uma condição, tipo, na placenta, que era uma coisa meio rara, e que eu não poderia ter parto normal. E que eu também não poderia esperar até 39 semanas pra frente. Você tava com quantas? Eu tava com 37. Eu tinha que ter o Theo até 37,6. Não podia virar 38, porque ele poderia ficar muito grande na minha barriga e puxar o cordão umbilical.
E aí ele poderia entrar em sofrimento e Deus me livre. E aí eu descobri isso uma semana antes do Theo nascer. Nossa, meu mundo caiu. Meu mundo caiu. E ninguém tinha descoberto. Nenhuma das minhas ultrassons, a minha médica não tinha... Ninguém sabia disso. Eu lembro, a Vi me contou que você trocou até de médica. Isso, na última semana. Aí foi assim, tipo, eu fiquei... O meu mundo caiu literalmente. Eu fiquei noiada naquela última semana. Porque eu tinha vivido, perfeito. Ali no final foi tipo, eu não posso me mexer, não posso fazer nada. E eu ainda com Covid, então eu não podia... Jogaram água no teu chopp total. No meu chopp total. E eu falei, tá, essa é a realidade. Aí no dia que o Theo nasceu, porque a médica do hospital que eu ia ter o neném, tinha dito assim, ó, você pode esperar até 39. Você pode até entrar em trabalho de parto, tudo. Aí beleza, só que eu comecei a pesquisar a condição na internet, Google, óbvio. E aí eu vi que não poderia Não tinha esperar. ChatGPT. O ChatGPT, ele abraça mais a gente. Ele abraça mais, ele acolhe a gente. Tem uma troca ali, tem uma troca. O Google, ele é mais... Ele dá um tapa na sua cara. Exatamente. E aí eu lendo lá, e eu descobri que eu não poderia esperar até 38 semanas. Ai. E eu já tava com um parto marcado pra 39. O Theo era pra nascer dia 19 de abril. E ele nasceu dia 11. Que 19 de abril é o nascimento do meu avô. E aí eu já tinha idealizado isso, legal. Eu falei, bom, vai ser cesárea dia 19 de abril. Tava a gente marcado. programa Deusinho, né? Falou, tá bom, Isadora, espera aí, sentada. Aí, no dia que o Theo nasceu, me deu um surto, assim, de desespero, por causa disso. Aí eu liguei pro Lauro, o Lauro ligou pra minha mãe, que o Lauro tava em São Paulo, e falou assim, Débora, a Isa tá surtando. Dá uma ligada pra ela pra ver, né, o que pode fazer, acolhe ela lá. E aí minha mãe ligou pra médica dela e falou assim, ô Claudinha, que é a médica, a Isa tá com tal condição e tal, e ela leu que não pode esperar até 38 semanas. Você baixou ali, tipo, uma preocupação. Você uma acordou... preocupação. Noiada. Surtei naquele dia. E eu tava super de boa. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Naquele dia bateu esse desespero. Primeira coisa de mãe, né? Mãe. Aí minha mãe já ligou pra médica. A médica falou assim, olha, se ela tiver mesmo essa condição, ela tem que ter esse filho hoje. Só que minha mãe não me contou, obviamente. Minha mãe falou, vamos lá Vamos lá com a mamãe. Na consulta, vamos ver e tal. De lá a gente já saiu pro hospital, de lá o Theo nasceu e foi assim. O parto foi, tipo... Eu não tive nem tempo de me preparar, sorte que já tava com tudo organizado. Arrumadinho. O Lauro chegou? Chegou, era umas 6 e pouco, ele me acompanhou na consulta. E dali a gente já foi direto pro hospital. Você teve ele onde? Na casa de saúde. É muito louco, né? Porque eu nem imagino ter que... Porque eu brinco que quando a gente... Eu me baseio em 2 pessoas, 3, né? Na gravidez, eu me baseava no meu médico. Sim. E na minha mãe. Sempre. Normal. Eu sempre tenho essas 2 bases de... inclusive, o Doc é o meu amor da minha vida. Sério, maravilhoso, né? Eu sempre vejo que você... Ele é muito... Ele é meu... Cara, ele era a minha... Esses dias, minha mãe sofreu um acidente, eu liguei pro meu médico, tipo, pro meu ginecologista. Tipo, Doc, por favor. Porque eu acho que a gente tem que ter Hoje em dia, com a internet, eu não sei se você sente assim... Eu me sinto sufocada sendo mãe no Instagram. É isso. Porque tem o Instagram parece que veio pra botar um monte de regra na gente. Que, cara, traz um peso absurdo. Tipo, eu falo, cara, pra quê? Coloca a gente em caixa, né? Encaixa. Ou você coloca o seu filho pra dormir 6 horas da tarde. Se você faz isso, você tá fazendo não sei o quê. Se você faz isso... Gente, ninguém tá dentro da minha casa pra saber. Exato. Ninguém sabe a minha rotina, minha necessidade. Exatamente. Se eu tiver que fazer o que eu tiver que fazer, quem vai decidir, eu já decidi na minha cabeça. Ou é a pediatra dele, vai falar, Ana, não faça isso. Ou é a professora da escola. Justo. É isso. Eu me baseio nas mesmas pessoas. Eu me baseio em 2 pessoas. E na minha necessidade também. Exatamente. Porque às vezes dá pra dar uma flexibilizada. Parte da minha necessidade, eu falo, tá, pra onde eu vou? Isso. Gabi Doc, quero dar... Gabi Doc é a pediatra do Pipo. Sim. Quero dar mamadeira pra Annalise com 2 meses e meio. Ela, calma. Vamos esperar um pouquinho. É ela que eu vou escutar. É isso. Porque a gente, obviamente, a gente parte das nossas necessidades, do que a gente consegue ou não fazer. E eu não quero saber todas as teorias, tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, como poderia ter sido. Eu não quero saber. É isso. A ignorância é uma dádiva. É isso. Agora, por que a maternidade antigamente parecia tão mais fácil? Porque não tinha nada. Porque ninguém tava sufocado de informação. Aí você fala com uma pessoa anos 90, anos 2000, a pessoa fala assim, cara,
do meu tempo. Eu fiz assim e deu certo. Claro, porque ela fez do jeito que ela conseguia fazer. Ela deu o que ela tinha, né? Exatamente. É importante a informação, eu acho que as informações são necessárias, mas esse excesso de informação e a gente não saber pra onde ir, porque as informações elas fazem assim, né? É. Cada um fala uma coisa e você não sabe qual caminho seguir, você É. não sabe. Então, eu acho Aí você tá sempre errada. Sempre eu tô errada, Não. porque eu sempre tô fazendo uma besteira. sempre Eu olho e falo assim, ai meu Deus, o Instagram vai me matar. As isso. mães do Instagram vão cair em cima de em mim. cima de mim, socorro. Porque eu falei, cara, É isso. é muito louco. E aí eu imagino você parindo, sabendo que todo o teu processo de gravidez você não descobriu e tendo que mudar de médico, que é um ponto focal nosso, assim. Foi muito assustador, porque eu mudei, na verdade eu abandonei a minha médica quando eu descobri a Covid, porque ela não me deu suporte. Tá. E aí eu já tinha decidido que eu ia ter parto com um plantonista mesmo. Porque, Descolada, assim. eu falei, vou fazer o quê? É. Numa semana antes de ter filho, Não eu vou tinha atrás mais... de médico. Falei, nem médico ia querer pegar. Sim, porque claro. Tem muito médico que não pega, acompanha. não acompanha esse finalzinho. E aí eu falei, bom, tá, é isso que eu tenho, é isso que eu vou fazer. Sim. E aí, do nada, eu descobro uma condição que era uma condição tão séria que eu devia ter ficado de repouso a gravidez inteira. E eu tinha vivido loucamente a gravidez inteira. O show. Eu lembrava só do show. Tipo, eu pulando, eu gritando, Ai, já vem... eu te amo. E eu lá, tipo, numa gravidez de risco, tá ligado? Eu não tinha descoberto isso. E aí, naquela semana, eu tive que mudar toda a rota. Aí, minha mãe, no dia que o Theo nasceu, a minha mãe ligou pra obstetra, que foi a pessoa que fez meu parto, e foi assim, no dia foi decidido. Eu não tive acompanhamento. Você nem conhecia ela? Não. Foi tipo uma plantonista. Foi tipo uma de plantonista confiança. de confiança, porque minha mãe conhecia, inclusive é a que cuida hoje das minhas irmãs, né? E aí, pra mim, foi, então tá. É isso, é o que eu tenho. Caraca. Mas foi uma loucura, uma loucura. E aí, bom, primeiro mês, aquela loucura. Pra mim foi muito maravilhoso. Foi? Eu tenho uma opinião meio contrária das pessoas. Sim. E eu tava até pensando nisso antes de vir pra cá, que eu sabia que esse poderia ser um tópico, porque é muito sensível, né? Sim. E eu sei que é muito difícil. E eu estudei muito sobre isso, porque eu ficava pensando, né? Minha vida não vai ser mais a mesma. E eu sempre fui uma pessoa muito livre, muito... Eu faço o que eu quero e a hora que eu quero, e eu não ia ter mais essa realidade. Só que eu acho que eu estudei tanto, eu tive tanto medo, que na hora que aconteceu foi o inverso pra mim. Eu fiquei encantada com o Theo, assim, tipo, não tive aquela tristeza, aquele baby blues, né? Não tive. E como eu não parei de trabalhar, eu mantinha o foco ainda no trabalho, isso me ajudou bastante. Assim, eu não ia pro trabalho, obviamente, mas eu ainda... Mas você conseguia tirar o foco daquele planeta ali, né? Daquele planeta maternidade, que ele te enlouquece um pouco. Claro, né? eu acho que esse o... Se você só foca naquilo, o surto vem. Porque é muito, né? Você vive naquela muito função. intenso. É muito intenso. Intenso é fato. Mas em qualquer circunstância vai ser. Mas assim, eu conseguia tirar meu foco. E uma das coisas que mais me ajudou, lógico, né? De N outras coisas, minha mãe, ela é uma pessoa que ela antecipa a necessidade dos filhos. Ela sabe exatamente o que cada filha é. E ela sabe que eu sou uma pessoa muito assim, despojada, livre e tal. E tenho 3 vícios na minha vida: sapato, livros e bolsas. O que ela me fez na primeira semana que o Theo nasceu? O Theo mamava reguladinho, assim, 3 em 3 horas. Ele não era uma criança de mamar o tempo todo, chorar o tempo todo. Sim. Ela falou, deixa o Theo com o Lauro e vamos comprar sapato. Uma semana, me tirou, eu comprei 4 pares de sapato, eu me senti eu. E essas pequenas coisinhas me fizeram ter um primeiro mês incrível. Sim. Incrível. Sim. E assim, calma, eu me perdi. Eu gostei tanto dessa história. Até me perdi. Calma. O teu trabalho, a tua mãe. Minha mãe. Mãe é premium, né? Ai. Cara, a gente tem sorte. Muita. Eu sinto a mesma coisa da minha mãe. Às vezes eu tô aqui conversando com ela e falo assim, mãe, eu quero saber isso. Ela, Ana Letícia. Eu falo, mãe, mas é que assim, eu preciso de algum tipo de validação de absolutamente tudo da minha vida. Sim. Como pode? É a relação mais tóxica, e mais linda que existe. E elas vão sempre ser o motivo da nossa terapia. Com certeza, com certeza. E a gente vai ser a deles. Eu falo, aí é que a gente começa a entender exatamente a nossa mãe. Tudo. Eu acho que quando o Theo nasceu, eu entendi tudo.
Tudo. da minha mãe, assim. Eu também. Quando minha mãe falava assim, o dia que você for mãe, você vai entender. Eu falei, o Theo nasceu, Aí eu eu falei, virava o olho, ela falava, ai, tá bom. Aham, vou Eu vou entender ser o quê? totalmente diferente de você. Não, Eu não vou fazer nada do que você fez. não, Virei é mãe e verdade. faço tudo igual. Tudo igual. Tudo. Tudo, as coisas que a gente fala, como a gente se comporta, o que eu quero pra ele no futuro. Eu me vejo repetindo tudo que minha mãe fez. Tudo igual. Porque minha mãe é meu maior modelo, assim, Aham, né? E eu tenho aham. muita adoração por ela e eu falo assim, ela é meu foco como mãe, como profissional. Então, assim, é difícil, eu me tornei ela. Tem uma história muito boa que exemplifica exatamente isso que a gente tá falando. Eu sempre tive uma dorzinha que eu sempre fui mais discreta. Eu Uhum. nunca gostei de ser a filha da Ana Paula. Sim, Eu sempre gostei de ser mais, tipo, eu adorava quando tinha professor novo que eu achava que eles não sabiam que eu era a filha da Ana Paula. sim. Então, a minha festa de 1 ano, a minha mãe fez no Santa Cecília, aqui na Uhum. frente, pra escola inteira. Uh, E aí, a minha dor de adolescente era, ela não sabia se eu queria essa atenção. sim. Ela não sabia se... Eu não queria todo mundo ali pra Uhum. mim. Eu queria a minha turminha, só igual todo mundo era. Sim. Pra quê? Pra quê? E ela sempre falava, porque, Ana, você era minha filha. Todo mundo gostava de você. Todo mundo queria, todo mundo te via. Você tava sempre em todos os lugares comigo. Sim. Eu falava, mãe, mas era minha individualidade. Ai, meu Deus, você não respeitava. Você não respeitava a minha... Tá, Corta pra agora. corta pra eu sendo mãe, festa de 1 ano do Filipe. Pra escola inteira. É isso, a gente E eu acordava e falei assim, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas eu falei, cara, não tem como. Não As tem. crianças amam o Pipo. Todo mundo sabe quem é o Pipo. Todo mundo sabe quem é o Pipo. Todo mundo... Falei, cara, como é? As crianças passavam, porque eu falei, a princípio, eu falei, eu vou fazer só pra educação infantil. As crianças do fundamental passavam, tia, a gente não vai cantar parabéns pro Pipo? Claro que vai cantar parabéns pro Pipo. Pronto, a escola inteira. E todo mundo, e ainda bem que eu sabia que ia acontecer isso, e aí eu trouxe bolo pra todo mundo, enfim. E aí eu cheguei em casa e falei, cara, eu não acredito que eu repeti exatamente a mesma coisa. Isso. E no final, com a maturidade, eu falei, que bom. Isso. Que bom, porque, tipo... Que é o motivo da nossa coisa. Hoje a gente consegue entender por que nossos pais fizeram. Eu consigo entender Tudo. tudo. E aí também vem com isso a maturidade de... Ele não precisa entender agora. Um dia vai acontecer. Um dia Ele vai reclamar de mim bastante, mas ele vai Exatamente. entender no futuro, né? Exatamente. E é uma coisa que eu falo. A minha mãe, ela às vezes briga comigo, porque eu A minha falo. mãe também. Como não, né? A gente é adulta, 35 anos, moro sozinha há mais de 10, Ela briga mas comigo. ainda continua mandando Na minha vida. casa. E eu quero que mande. Eu quero. Eu falo, mãe, eu Porque às quero ser vezes eu tua não filha. sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu preciso de um adulto premium, entendeu? Exatamente, Porque total. eu só sou adulta há 20 anos. Eu tenho sou mãe a 2. Então, exato, eu tô aprendendo. Mas eu falo pra minha mãe, né? Tipo, tem coisas da maternidade dela que me magoaram, né? Sim. Minha mãe trabalhava muito, trabalhava fora de Santos, né? Subia e descia, então muitas vezes ela se atrasava. Eu sei. E você sabe os pânicos que eram, vocês viveram isso, né? Graças a Deus vocês eram sempre muito parceiros. E eu sempre falo pra minha mãe, isso eu não vou repetir com meu filho. Sim. Isso dói na minha mãe. Sim. E eu sinto que dói. Só que às vezes eu preciso repetir o que ela fez. Às vezes eu tenho que ligar correndo e falar assim, alguém pode buscar o Theo pra mim? Porque eu não vou chegar a tempo. Uhum. E aí hoje eu entendo tudo que minha mãe fez. Porque ela fez aquilo tudo, ela trabalhou que nem uma louca pela gente. Uhum. Porque hoje ela entrega tudo. Ela, assim, tudo que ela foi é por mim, pela Vi e pela Sô. Sim. Então, e é hoje pelos netos, né? Porque a bichinha, coitada, fica 24 horas só cuidando da gente. Profissão vó. Profissão vó. E ainda trabalhando, né? Que minha mãe continua trabalhando, subindo e descendo, tudo. Então, É mãe assim, premium mesmo, ela né? minha maior ídola, assim, tipo, eu idolatra aquela Eu mulher. amo a tua mãe também. Ela é incrível, né? Ela Nossas mães são incríveis. São. É incrível. E aí era um próximo ponto que eu queria entrar. Como que é a relação Theo-trabalho pra você hoje? Como que é a tua rotina Isadora advogada, Isadora mãe do Theo? É uma loucura, né? É um equilíbrio desequilibrado. Mas, assim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu não ia perder minha profissão. Uhum. Eu fui uma criança que queria estudar direito. Uhum. Eu sempre quis fazer o que eu faço hoje. Por influência do teu pai? Acho que veio um pouquinho antes disso. Minha mãe conta uma história que, quando eu era pequena, ela
tinha que me limpar a casa e tal. E ela me colocava na frente de um programa tipo Law and Order. E eu achava o máximo. E o cara era um advogado. Então, assim... tá. Então já veio dali, já talvez. veio dali, eu acredito que começou ali. Aí veio meu pai que carimbou tudo. E eu falei, não, é isso mesmo, vou fazer direito. Sim. Então, pra mim, foi uma luta de uma vida inteira. Então, eu sempre tive muito claro que eu não abriria a mão da minha profissão. Legal. Porque a minha profissão, ela é o que eu sou também. Tipo, ela se mistura muito com a minha personalidade. Sim. Então, pra mim, tinha que ser. E veio o Theo, e eu tento equilibrar. Mas, assim, a minha prioridade sempre vai ser o Theo. Então, hoje, o meu trabalho, ele é flexível. Eu consigo, tá aqui. Tipo, chefe, vou hoje fazer um negócio pra escola do Theo, com o Theo. Beleza. É sempre minha prioridade. Sim. Ah, não dá? O Theo é minha prioridade. Mas a rotina é louca. Como que é a Isadora advogada antes de ser mãe e depois de ser mãe? Você sente eu sinto uma baita diferença. Com certeza, não tem como. Cara, eu sinto que, tipo assim, antes eu chegava aqui, eu enrolava pra fazer as coisas, eu procrastinava. Agora eu falo, cara, eu tenho essas horas pra trabalhar. É isso, é o que você tem. É. E às vezes você não dá conta naquilo, então você tem que... A minha vida é o tempo todo calculada, né? Eu acordo muito cedo, eu acordo antes de todo mundo acordar pra organizar a casa e não sei o quê, porque ainda sou maluca da limpeza. Então eu também sou. Então eu acordo 5, limpo tudo, organizo a casa. Beleza, aí arrumo o Theo, vou pro trabalho. Então, assim, se eu não consigo naquelas 8 horas focar no meu trabalho e ele se estende por algum motivo, a primeira coisa que eu faço é voltar pra casa, voltar pra cá, pegar o Theo, levar pra casa. O Theo é minha prioridade. Se eu tiver que trabalhar 11 horas da noite de novo, é 11 horas da noite que eu trabalho. Eu sou igualzinha, Isa. Eu sou igualzinha. Mas... Eu foco. Se eu deixo coisa pendente, aí eu vou pra casa. E aí eu acho que é isso o prazer de você trabalhar numa coisa que você gosta. Porque não pesa. Eu não fico, tipo, vida porque, eu vou ter que abrir o notebook aqui de novo e fazer a pauta da reunião do dia seguinte. Porque você ama. E assim, você ama o que você faz. E o fato de você saber que tudo aquilo que você constrói, que você faz, vai ter impacto positivo na vida dos seus filhos. De, tipo, eles saberem que a mãe é feliz na profissão. Sim. De ver que você pode trabalhar com coisas que você ama. Sim. E que aquela profissão é o que dá a vida que eles têm. Então, assim, tudo isso faz você trabalhar com muito mais afinco. Muito. Eu senti assim que eu sou outra profissional. Eu também. Eu sou muito mais dedicada. Muito. Sempre fui, mas eu acho que eu fiquei muito mais focada e com um senso de justiça maior. Legal. Porque na minha profissão que exige isso, e eu acho que a sua também, porque você lida com criança, não, né? Assim, Eu sinto que, assim, a qualidade de muitas coisas na escola melhoraram com o meu olhar de mãe. E isso também me fez entender muitas coisas da minha mãe. Exato. Sabe? Que aí agora eu tô vindo como um novo ciclo, com um novo olhar de maternidade. Sim. 2.0 ali, né? Uma coisa mais nova, mais jovem. Mas eu sinto demais. Isso. O que eu acho muito bacana. Porque, assim, a gente não pode se desprender daquele passado que ele que nos trouxe até aqui, né? Tipo, a escola tem quantos anos? 33. Exato, quase a minha idade. Porque eu entrei aqui eu tinha 2, eu tenho 35, então é quase mesmo. a minha idade. A escola, ela existe hoje com esse olhar da tua mãe. Com esse foco, né, da tua mãe, da tua essência tia, dela. A essência dela. Só que hoje a vida mudou. Então, assim, esse teu temperinho com aquele peso do antigo, vai fazer toda a diferença. E eu já sinto isso. Sente? Sinto. Aonde? Eu sinto... Tem essa curiosidade. É muito legal porque ver uma mãe que trabalha e que entende as necessidades de mães que trabalham. Eu senti isso. Então, assim, a questão do Projeto Sam, pra mim, já foi um diferencial aqui dentro da escola. Esse acolhimento maternal da escola. Sim. Porque meu filho não fica 9 horas do dia, né? Fica sem mim 9 horas do dia. E aí ele conseguiu encontrar aqui dentro esse acolhimento. E eu acho que parte disso vem dessa tua visão. Sim. De, tipo, as mães hoje trabalham. As mães não têm meio período. E eu só tive porque eu me tornei mãe. Exato. Falei, cara, eu preciso oferecer isso que eu preciso. Se eu preciso, um monte de mãe precisa. É isso. Então, eu sempre vou olhar e eu fico com medo, assim... Tem medo do futuro? Muito. Ai, eu tenho muito medo. Muito medo. De perder esse cuidado. Porque eu sinto que eu tô na melhor fase da minha vida. Sim. Eu sinto que eu tô na melhor fase da minha vida. Eu falo, cara, eu não quero perder
esse gostoso É. da vida. Por mais que seja, não, com certeza não é a fase mais fácil, Não. mas é a melhor fase. Eu falo, Sim. cara, eu quero daqui a 20, 30 anos tá vivendo isso. E aí eu penso na minha mãe. Uhum. Aí eu falo, a felicidade dela deve estar sendo ver em mim. Essa realização que você tem hoje. É. E eu acho que é isso, a gente vai mudando ao longo dos Aí anos, você vai né? achar no Theo ali a melhor fase A da melhor tua fase. vida a partir dos olhos dele, né? Porque já é uma coisa assim, né? Hoje, embora a nossa profissão, a nossa vida particular, né? Você como Ana e eu como Isa, Aham. ela nos preenche. O que nos preenche mais, o que completa a gente, termina de completar, são os nossos filhos. Isso. Depois que você descobre a maternidade, você vive aquela coisa, não tem como você se desprender. Você Sim. é teus filhos. É. Eu Você sou... é mãe do Theo. E eu tenho muito orgulho de ser mãe do Theo, assim. Aham. Pode... no meu trabalho, se quiser me chamar de mãe do Theo, eu vou falar, caraca, Caraca, sou peso. Não Porque sou pra gente advogada. tem uma galera que talvez seja um peso, né? Tipo, eu perdi minha identidade, quem sou eu? É. Aí eu falo, cara, mas eu sou a mãe do Felipe, eu não quero mais ser aquela. Eu sou muito melhor agora. Eu sou... É um elogio. É um elogio. Eu encontrei a melhor coisa da minha vida. É. E me lembrou uma coisa, foi na quinta-feira passada. Acho que eu não pude... Não, na segunda dessa semana. Eu não consegui chegar pra buscar o Theo. Minha mãe buscou e levou pra casa da minha avó. Uhum. Minha avó mora aqui perto. Cheguei correndo esbaforida, porque eu não consegui buscar o Theo. Aí eu cheguei e falei, filho, a mamãe chegou, eu te amo. Peguei ele, dei um abraço. Aí minha avó, com 80 anos, virou pra mim e falou assim, só quem é mãe entende o que você tá falando. E aí eu pensei, caraca, minha avó com 80 anos, ela tem 3 filhos, 7 netos, alguns bisnetos, calma, são 6 bisnetos, 5 bisnetos. Meu Deus. É uma família gigantesca, e ela ainda sente esse amor de mãe que só a mãe sente. Através de renovado por você. Renovado pela gente, assim, pelas gerações. Então ela ama os filhos dela profundamente, mas ela ama os netos, os bisnetos. Uhum. E ela tá vivendo a melhor fase da vida dela por isso. Ainda. Tipo, sentindo esse amor. Então eu falo, a maternidade transforma. Não dá, acho. Não dá, assim. Eu sou uma pessoa muito mais feliz depois que o Theo existiu. E a escolha... Acho que você já falou bastante de como você escolheu a escola, né? Do Theo. Tipo, o que a escola te traz como base... Porque foi o que a gente falou. Eu escuto 2 pessoas, pediatra e a escola. Sim. Às vezes... eu não sei se você se sente assim, mas eu trabalho aqui. Uhum. Eu já desfraudei várias crianças. Sim. Mas quando eu olhei pra desfraudar o Filipe, eu falei... E agora? Pânico. Aí eu fui igual uma mãe de primeira viagem que não... que, tipo assim, sei lá, é advogada. E eu falei, Carla, o que eu faço? Ela, minha filha, vambora, ó, cai pra realidade. E ela me deu tudo. Aí eu, nossa, é verdade, nossa, é isso. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? É isso. Mas, cara... ela me dá uma base de segurança. A professora do meu filho dá uma base de segurança pra mim que eu falo, cara... Porque é o que eu falo sempre pra Carla, né? E principalmente pra Carla, porque ela pegou o Theo muito pequenininho. Então, ela tinha 10 meses quando entrou aqui. Então, assim, ele era muito pequenininho. E a Carla é a segunda mãe do Theo. O Theo tem uma confiança nela que ele tem em mim. Então, assim, quando eu tenho alguma dúvida, quando eu preciso... Carla, ela é também a mãe premium, tá ligado? Exatamente. Porque ela convive com criança o dia inteiro. Coisa que eu não faço, eu só tenho meu filho, né? E meu sobrinho. Mas ela convive com criança o dia inteiro, ela é a segunda mãe do Theo. Ela vê o Theo numa... Foi até um vídeo que eu gravei. Ela vê o Theo numa realidade diferente. Que não é a minha. Que não é a que a gente tem em casa. Então é muito legal a gente saber como eles se comportam aqui e escutar a professora. Porque não adianta a gente achar, tipo assim, o Filipe não bate em casa. É óbvio que ele não bate em casa. Eu sou mãe dele. A irmã dele é uma neném que não disputa nada com ele ainda. Ele se dá super bem. Não vai bater em casa. Não, o desafio é aqui. É aqui. Então, tipo, é aqui que... ele bateu. Tá, e aí? O que eu preciso fazer? Me fala que eu vou fazer. Eu posso te ajudar a resolver isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Me fala que eu vou fazer. Então, eu tenho muito esse sentimento em relação... Antes eu não tinha. Não, o que eu pago a minha Apagação de língua. Mas a maternidade é apagação de língua. Cara, qual foi a pior coisa que tu falou? Nunca vou fazer e tu fez. É que não era relacionado a mim, mas eu dizia que eu não ia parar de amamentar pelo menos até 1 ano. A amamentação pra mim foi maravilhosa. Do Pipo também. Foi maravilhosa. Só que o Theo largou com 7 meses.
Ele largou. Theo sendo Theo. Então, sem então, ele é independente, ele é Ele é do né? mundo, ele é total. Qual que é o signo dele? Ele é ariano. Ah, tá. Bem tranquilinho também, porque você vê que ele vive as coisas, Ele né? é intenso. Ele quer viver, ele quer conhecer. E ele simplesmente um dia chegou, fui por ele pra mamar, ele fez... E aí foi, acho que a maior pagação, porque eu achava um absurdo eu largar de mamar. Né? Eu falava assim, não, criança tem que mamar pelo menos até 1 ano, porque não sei o que, aquelas coisas, né? Que a internet impõe na gente. E eu tinha essa certeza e foi uma pagação que ele me fez pagar, né? Porque eu não tinha controle sobre isso. E eu parei, eu falei, bacana. Aí o doce antes dos 2 anos, que aí eu descobri que ele roubava o bolo da Thaís. E eu falava, dentro da minha casa ele não come doce, mas aqui ele O que os olhos veem, o coração não sente. Não sente. Eu passava também e falava assim, gente, ele comeu alguma coisa hoje na festa? Ela, Ana, não pergunta. Não pergunta, tu não vai saber. Aí eu falei, pô, é verdade, na minha casa não tem. Não sou eu que tô dando. Não, o tempo todo. Ele tá saudável. Mas mas foi uma coisa que eu falei, doce antes também. dos 2 anos? Doce. Jamais. Fritura. Nossa, mas tanta coisa. Quando eu mandava alguma coisa, quando eu era professora, eu mandava alguma coisa na mochila da mãe, a mãe não via. Eu falava, que absurdo. Ela tem uma função, olha o que eu falava. Ela tem uma função, olhar a mochila do filho dela. É quase o nosso meio de comunicação. Como é que ela não viu? Gente, quantas vezes? Semanas. A Carla me manda coisa da minha... Olha, tu não viu ainda? Eu falo, quantas vezes? Eu vi, claro que eu vi. Claro eu só não que eu vi. tirei, eu tô te mandando de volta. Vai e volta, vai e volta. Mas é isso. Caraca, como é que pode? É uma visão que só a gente tem. E é só vivendo pra você entender o quanto é, tipo, uma coisa a mais pra você pensar. Arrumar a mochila da escola. Arrumar a mochila da escola é muito difícil. É muito difícil. Fazer lanche. Meu, eu não tenho mais criatividade. Eu não tenho. Se eu pudesse pagar alguém pra fazer assim, ó... Fazer a lancheira. Lancheira criativa. E ter um contato com a Carla, porque a Carla também fala, ó, Ana, não tá rolando mais lanche dele. Tá roubando o lanche de qualquer outra pessoa. Maravilhoso. Eu falo, ai, meu Deus. E a gente não sabe, porque às vezes na nossa casa funciona aquilo que você tá dando de comida. E aqui a criança não come o bolinho de banana que come na tua casa. Aqui, o Felipe, se eu dou um biscoito de arroz em casa, ele caga. Aqui, ele rouba. Sério. Aí eu falo, Carla, é só pelo simples fato de estar na lancheira de alguém. É isso. Troca as lancheiras. É isso. E por isso que eu sempre mando comida a mais. Eu nunca sei quanto o também. Theo come de verdade. Quanto tu não come, porque eu vou mandando. Eu vou mandando. E a minha base é em casa no final de semana. Exato. Eu me baseio naquilo. Mas é uma loucura ter que pensar em tudo isso, né? Tipo... E, bom, Isa, chegando aqui no finalzinho, a gente conversou muito, foi muito gostoso. A gente fala, né? Nossa, se deixar, eu vou falando eternamente. Como que você imagina o Theo adulto, assim? O que você imagina desse mundão, assim, pro Theo? Olha, eu vou falar 2 aspectos que eu penso muito, assim. Relação escola, que é onde a gente tá, eu espero que o Theo, ele tenha a mesma relação que eu tenho com aqui. Que ele construa a família, que ele tenha os melhores amigos dele, que ele e o Pipo possam ser amigos pra sempre. Sim. Que nem eu sou com as minhas amigas, né? Minhas melhores amigas são daqui. Então, assim, em relação à escola, eu espero que ele tenha essa sensação de família que eu tenho. Sim. Relação mundo, eu só espero que o meu filho seja feliz e seguro. Esteja seguro. Que eu acho que todo o resto, e saúde, né? Todo o resto, tanto faz. Ele quer quer tocar música, porque o bichinho adora uma música, né? Quer ser músico? Vai ser músico. Eu só quero ele feliz e seguro, saúde. É isso. É só o que eu desejo pra ele. Que bom. Eu tô muito feliz que você veio no primeiro episódio. Muito mesmo. Eu amei. Era um projeto que eu queria muito tirar do papel. Eu sinto que aqui passam muitas histórias da parte mais importante da vida das pessoas. Sim. Então, eu queria muito que fosse um projeto que eu conseguisse botar da porta pra fora tantas conversas legais e interessantes que a gente tem aqui. E é um projeto sensacional. Eu acho que isso vai ajudar muita gente. Eu não vejo a hora de ouvir outras mães. É muito legal. A minha história eu conheço, a sua história ainda... A gente tá conhecendo, mas eu já conheço bastante. Eu acho que tem muita história legal ainda pra gente ouvir. Obrigada, Isa. Amei. Destravou, hein? Foi. Saiu falando. Ai, a Ana amei. Gente, tchau. Muito obrigado. Acompanhem as próximas mães que vão vir. Tem muita história boa. Já dei um spoiler aqui pra Isa. Inclusive. Tem bastante história legal pra gente contar aqui. E até o próximo. Foi? Caraca! Ficou
Muito legal, eu Não foi, adorei. né?